Você está pronto para descobrir como a história de um rei pode mudar o rumo da sua vida? Salomão teve tudo: sabedoria, riqueza, poder, e perdeu tudo. O que podemos aprender com seus erros? Descubra as lições poderosas de Salomão e como elas podem transformar sua vida hoje. Na antiga Jerusalém, havia uma atmosfera tensa no palácio do rei Davi. Salomão, cujo nome significa pacífico, nasceu em um contexto de pecado e redenção. Sua mãe, Betsabé, havia sido casada com Urias, um corajoso soldado do exército de Davi. No entanto, um romance proibido entre Betsabé e o rei mudou tudo. Para encobrir seu erro, Davi enviou Urias à linha de frente de uma batalha, onde ele pereceu. Mas Deus não fechou os olhos para essa injustiça. Como consequência, o primeiro filho de Davi e Betsabé morreu, um sinal do julgamento divino. No entanto, Deus também é misericordioso. Após o arrependimento sincero de Davi, ele concedeu um novo filho ao casal, Salomão. Diferente de seu nascimento marcado por dor, o futuro desse menino traria esperança e reconciliação ao reino. Salomão cresceu sob a orientação do profeta Natã, um homem sábio e cheio de discernimento. Desde cedo, Natã viu algo especial no jovem príncipe, uma chama de sabedoria que ardia em seu coração. Mas havia um problema: Salomão não era o primogênito de Davi. Seus irmãos mais velhos, incluindo Adonias, acreditavam ter o direito ao trono. Enquanto Davi envelhecia e sua saúde declinava, as tensões aumentavam. Adonias chegou a proclamar-se rei em uma tentativa de usurpar o trono. Contudo, Natã e Betsabé intervieram habilmente, lembrando Davi de que era Salomão quem havia sido escolhido por Deus. Em um ato decisivo, Davi declarou publicamente Salomão como seu sucessor, frustrando os planos de seus inimigos. Imagine Salomão, um jovem de apenas 15 anos, carregando o peso de um reino dividido. Mesmo com sua pouca idade, ele demonstrou coragem e estratégia. Uma de suas primeiras ações como rei foi consolidar seu poder, eliminando aqueles que poderiam ameaçar seu reinado. Joabe, o poderoso general que apoiava Adonias, foi executado. Adonias também encontrou seu fim, e Salomão garantiu que ninguém ousaria desafiar sua autoridade novamente. Apesar dessas decisões duras, Salomão mantinha algo em seu coração: o desejo de ser um rei justo e sábio. Ele entendia que o poder sem sabedoria poderia ser um desastre, e isso levou a uma noite que mudaria sua vida para sempre. Durante um sonho profundo, Deus lhe apareceu e fez uma oferta extraordinária: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Salomão, com humildade e consciência de sua responsabilidade, respondeu: dá-me um coração sábio para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Ele não pediu riquezas, poder ou a destruição de seus inimigos. Pediu sabedoria. E Deus se agradou tanto de sua escolha que não apenas concedeu sabedoria a Salomão, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei antes ou depois dele. Com o amanhecer, Salomão despertou transformado. O jovem rei agora tinha um coração cheio de discernimento, um presente que logo seria colocado à prova. Seu início, marcado por desafios e escolhas difíceis, traz uma mensagem clara: Deus usa até as situações mais complicadas para moldar grandes líderes. Salomão, mesmo jovem, compreendeu que a verdadeira grandeza não vem do poder ou do prestígio, mas de um coração comprometido com a justiça e a vontade de Deus. Assim como Salomão pediu sabedoria para liderar com justiça, podemos, em nossas próprias vidas, pedir a Deus entendimento para tomar decisões sábias em nossos desafios diários. Essa busca por sabedoria é um convite para confiarmos menos em nossa própria força e mais na orientação divina. No entanto, a sabedoria seria suficiente para enfrentar os desafios que estavam por vir? O jovem rei, que agora brilhava como uma promessa para Israel, logo enfrentaria decisões que colocariam à prova tudo o que ele acreditava. Depois de receber o presente da sabedoria de Deus, Salomão começou a reinar com um brilho que nunca havia sido visto antes em Israel. Sua sabedoria era evidente em cada decisão, cada ato de justiça e cada palavra que proferia. Mas o que realmente consolidou sua reputação como o rei mais sábio foi um caso que desafiaria qualquer jurista moderno. 2 dias após a aurora de um novo mês,
Duas mulheres chegaram ao tribunal de Salomão carregando consigo uma tensão que parecia cortar o ar. Ambas afirmavam ser a mãe de um bebê vivo, enquanto o outro bebê, um irmão gêmeo, havia morrido na noite anterior. As mulheres eram vizinhas e dividiam o mesmo teto. Uma acusava a outra de trocar os bebês durante a noite, colocando o bebê morto ao seu lado. Salomão as ouviu atentamente, observando cada palavra, cada gesto. A sala do trono estava em silêncio. Os conselheiros, incapazes de discernir quem dizia a verdade, olhavam para o jovem rei em busca de uma solução. Foi então que Salomão fez algo impensável. Com uma voz firme e autoritária, ele ordenou: "Tragam-me uma espada." Um murmúrio percorreu a sala enquanto os guardas obedeciam. Salomão, então, disse: "Dividam o bebê vivo em duas partes e deem metade a cada mulher." O impacto dessa sentença foi imediato. Uma das mulheres gritou em desespero: "Por favor, meu senhor, não o mate. Dê o bebê a ela." A outra, porém, respondeu com frieza: "Que seja dividido, assim não será nem meu, nem dela." Salomão, com um olhar sereno, declarou: "Dê o bebê vivo à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe." A notícia desse julgamento se espalhou como fogo por toda Israel e além. As pessoas reconheciam que Salomão não era apenas um rei comum, ele era guiado pela sabedoria divina. Esse evento não apenas consolidou sua reputação, mas também fez com que o povo de Israel confiasse nele como um líder justo e capaz. Enquanto sua fama crescia, Salomão usava sua sabedoria para muito mais do que resolver disputas. Ele expandiu as fronteiras do reino de Israel, estabelecendo alianças comerciais com nações distantes. Caravanas traziam riquezas de terras estrangeiras, e Israel se tornou um centro de prosperidade. Uma dessas alianças foi feita com o Egito, quando Salomão se casou com a filha do faraó, uma decisão estratégica que garantiu anos de paz entre as duas nações. Reis e rainhas de terras distantes vinham até Salomão, não apenas para formar alianças, mas para ouvir sua sabedoria. Entre eles estava a lendária rainha de Sabá. Dizem que ela viajou por desertos intermináveis, acompanhada de uma caravana de camelôs carregados de ouro, especiarias e pedras preciosas. Quando finalmente chegou a Jerusalém, foi recebida com todo o esplendor que o reino de Salomão podia oferecer. A rainha de Sabá colocou Salomão à prova com perguntas difíceis e enigmas elaborados, mas o rei respondeu a cada uma delas com uma clareza e profundidade que a deixaram maravilhada. Após testemunhar a grandeza de seu palácio, a organização de sua corte e a sabedoria com que ele governava, ela declarou: "O que ouvi em minha terra sobre você e sua sabedoria era verdade. Mas nem metade do que me disseram reflete o que vi com meus próprios olhos." A sabedoria de Salomão era um reflexo de sua conexão com Deus. Mas havia algo ainda mais profundo em suas ações. Ele não usava sua sabedoria apenas para glorificar a si mesmo, mas para apontar para o Deus que o havia abençoado. É um lembrete para todos nós: os dons que recebemos têm um propósito maior quando usados para beneficiar os outros e honrar a Deus. Assim como ele usou sua sabedoria para proteger a vida de um inocente e trazer justiça, somos chamados a usar nossos dons para o bem dos outros. Em nossa rotina, isso pode significar ouvir antes de julgar, buscar compreender antes de agir e sempre procurar resolver conflitos com amor e justiça. Quando agimos com sabedoria e empatia, honramos o Deus que nos guia. Mesmo assim, a sabedoria e o poder de Salomão seriam testados de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Será que ele conseguiria manter seu coração alinhado com os preceitos divinos? Ou as tentações da riqueza e do poder o desviariam de seu caminho? Após consolidar seu reinado com sabedoria e justiça, Salomão voltou sua atenção para um sonho que havia herdado de seu pai, Davi: a construção de um templo majestoso para abrigar a presença de Deus. Esse não seria apenas um edifício, mas um símbolo do relacionamento de Israel com o Senhor, um lugar onde o povo poderia adorar e buscar orientação divina. Salomão compreendeu desde cedo que o templo seria mais do que uma obra arquitetônica, seria um testemunho da glória de Deus para todas as nações. Ele se lembrou das palavras de seu pai, Davi, que ansiava por esse projeto, mas fora impedido por Deus, que lhe dissera: "Teu filho, que reinará em teu lugar, é quem edificará a minha casa." Agora,
Salomão se preparava para cumprir essa promessa. A primeira etapa foi garantir os materiais. Salomão formou uma aliança estratégica com Híram, rei de Tiro, famoso pela habilidade de seus trabalhadores e pela abundância de cedros do Líbano. Em troca de alimentos e outras mercadorias, Híram forneceu madeira de cedro e cipreste, além de artesãos habilidosos para ajudar na construção. Durante 7 anos, milhares de homens trabalharam para erguer o templo. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde os alicerces até os ornamentos mais delicados. As pedras para a construção eram cortadas longe do local da obra, para que nenhum som de martelo ou ferramenta fosse ouvido enquanto o templo era erguido, simbolizando a santidade do lugar. O templo tinha 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, seguindo um design que refletia a ordem divina. As paredes internas foram revestidas com madeira de cedro esculpida em forma de flores e frutas, e tudo era coberto com ouro puro. No Santo dos Santos, um espaço reservado para a Arca da Aliança, Salomão ordenou que 2 querubins gigantes fossem esculpidos em madeira de oliveira, também cobertos de ouro. Suas asas abertas se encontravam no centro, simbolizando a proteção divina. Quando a construção foi concluída, Salomão reuniu todo o povo de Israel para uma celebração. A Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei entregues a Moisés, foi trazida em uma procissão solene e colocada no Santo dos Santos. Assim que os sacerdotes saíram do templo, uma nuvem encheu o lugar. Era a glória de Deus, confirmando que ele aceitava aquele espaço como sua morada terrena. Salomão, de pé diante do altar, levantou as mãos em oração e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, que guardas a aliança e a misericórdia aos que andam diante de ti de todo o coração. Mas, será que Deus habitará realmente na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, muito menos esta casa que edifiquei. Suas palavras mostravam que ele entendia que o templo era um símbolo, e não um limite para a grandeza de Deus. No entanto, a visão de Salomão não parou no templo. Durante 13 anos, ele dedicou-se à construção de seu próprio palácio, uma obra igualmente magnífica, repleta de colunas imponentes e jardins exuberantes. Embora muitos questionassem a grandiosidade do palácio em comparação com o templo, Salomão acreditava que ambos refletiam a prosperidade que Deus havia concedido ao reino. Mas, ao final de tudo, o que o templo representava não era a opulência de Salomão, mas a presença de Deus entre o seu povo. A dedicação do templo trouxe uma mensagem poderosa: a importância de termos um lugar, não apenas físico, mas em nosso coração, para que Deus habite. Assim como Salomão dedicou sua obra ao Senhor, podemos oferecer o melhor de nós para aquilo que é sagrado. A excelência que colocamos em nosso trabalho, nossas ações e nossas vidas reflete a reverência que temos por Deus. Não se trata de fazer obras grandiosas, mas de fazer tudo com o coração voltado para Ele. Mesmo no auge de sua sabedoria e prosperidade, Salomão estava começando a enfrentar desafios internos. O que acontece quando a devoção é testada pelo poder, pela riqueza e por influências externas? O reinado do grande rei estava prestes a entrar em uma fase delicada, e suas escolhas moldariam o futuro de Israel. A prosperidade de Salomão era um reflexo de sua sabedoria e do favor de Deus. Mas, assim como a luz do sol projeta sombras, o reinado do rei mais sábio da história começou a ser obscurecido por escolhas que revelariam sua fragilidade humana. Salomão, no auge de seu poder, tinha tudo: riqueza, sabedoria, respeito e uma conexão direta com Deus. Porém, à medida que seu reinado avançava, ele começou a buscar alianças políticas por meio de casamentos. Cada nova união trazia mais do que apenas uma esposa. Trazia consigo um pedaço de um reino estrangeiro e, frequentemente, de sua cultura e crenças. No início, esses casamentos eram vistos como estratégicos. Tomar a filha do faraó como esposa fortaleceu os laços com o Egito, uma das potências mais respeitadas da época. Outras esposas e concubinas vieram de Moabe, Amon, Edom e Sidom, formando um harém impressionante com 700 esposas e 300 concubinas. Cada mulher carregava não apenas sua beleza e histórias, mas também seus costumes e, muitas vezes, seus deuses. A corte de Salomão tornou-se um microcosmo de culturas e tradições. Por um lado,
Isso ampliava seu conhecimento e tornava Jerusalém uma cidade vibrante e cosmopolita. Por outro, essas influências começaram a penetrar lentamente na espiritualidade do rei. Altares a deuses estrangeiros começaram a surgir nos arredores de Jerusalém, trazidos por esposas que desejavam honrar suas crenças. Esses altares eram mais do que simples estruturas, eram portais para práticas que contradiziam a lei de Deus. Sacrifícios, rituais e devoções a deuses como Astarote e Moloque foram se tornando comuns. Salomão, que havia construído o templo para o Senhor, agora via sua cidade se encher de ídolos. Ele próprio, envolto no amor por suas esposas, começou a tolerar e, em alguns casos, a participar dessas práticas. Imagine o conflito interno de Salomão. Ele sabia que sua sabedoria vinha de Deus e que seu sucesso dependia da obediência aos mandamentos divinos. Mas seu coração, dividido entre o amor por suas mulheres e sua fidelidade ao Senhor, começou a se inclinar para o lado errado. Cada concessão parecia pequena, mas juntas formaram uma espiral que o afastou gradualmente de Deus. O povo de Israel, que olhava para seu rei como modelo de devoção, começou a se confundir. Como poderiam seguir a Deus de forma pura se o próprio Salomão não o fazia? As sementes da desunião começaram a ser plantadas, mesmo que o reino ainda parecesse forte externamente. Essa parte da vida de Salomão nos ensina uma verdade poderosa: nossas escolhas têm consequências. Ele era o homem mais sábio da terra, mas nem toda sabedoria pode substituir um coração totalmente comprometido com Deus. Em nossas próprias vidas, enfrentamos tentações que, à primeira vista, parecem inofensivas. Pequenas concessões podem nos levar por caminhos que jamais imaginamos trilhar. Mas há esperança. Assim como Salomão teve momentos de arrependimento, nós também podemos voltar para Deus quando percebemos que estamos nos afastando. Um coração que busca o Senhor, mesmo em meio a erros, ainda é um coração que pode ser restaurado. Não se trata de perfeição, mas de reconhecer quando estamos nos desviando e tomar o caminho de volta. Os desafios espirituais de Salomão estavam longe de terminar. Será que ele conseguiria corrigir o curso antes que fosse tarde demais? Sua história é um lembrete de que até os mais sábios podem tropeçar, mas a força para se levantar está sempre em Deus. Salomão, o homem que começou seu reinado com promessas de grandeza, agora enfrentava as consequências de suas escolhas. O rei que havia construído o templo do Senhor estava cada vez mais distante de sua presença. Sua jornada rumo ao poder absoluto estava começando a revelar rachaduras em sua espiritualidade e em seu reino. No início, Salomão confiava plenamente no Senhor. Mas, com o passar dos anos, sua riqueza, fama e alianças políticas o colocaram em uma posição perigosa. Ele começou a confiar em sua própria força. As decisões de abrir espaço para deuses estrangeiros não foram repentinas, mas gradualmente se tornaram parte de sua rotina. Primeiro, foram os altares pequenos nas colinas próximas a Jerusalém. Depois, os grandes santuários erguidos para agradar as esposas. O mais alarmante era que Salomão sabia o que estava fazendo. Ele havia escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas parecia ter se esquecido dessas palavras. O peso do harém, das alianças políticas e do desejo de agradar a todos o afastou de sua fidelidade ao único Deus verdadeiro. Ele permitiu que a idolatria crescesse em Israel, criando confusão espiritual entre o povo. As consequências logo começaram a aparecer. Embora Israel ainda fosse uma nação próspera, havia sinais de inquietação. Adversários externos, como Hadad, o Edomita, e Rezon, da Síria, começaram a se rebelar. Mas o maior desafio veio de dentro. Jeroboão, um dos servos de Salomão, recebeu uma profecia do profeta Aías. Deus dividiria o reino após a morte de Salomão, dando 10 tribos a Jeroboão e deixando apenas 2 para a casa de Davi. Essa profecia era clara. Por causa de sua idolatria e desobediência, Deus retiraria a maior parte do reino das mãos de seu descendente. Salomão não seria poupado das consequências de suas escolhas. Ele havia deixado de ouvir a voz de Deus, e agora sentia o peso de suas ações. O coração de Salomão estava dividido, mas ainda havia uma centelha de arrependimento dentro dele.
Ele sabia que tinha se afastado do caminho certo e buscou refletir sobre sua vida. Foi nesse período que muitos acreditam que ele escreveu o livro de Eclesiastes, um testemunho honesto e profundo de sua luta interna. Suas palavras ecoam como um lembrete de que a busca por riqueza, poder e prazeres terrenos é, no final, vaidade de vaidades. O que podemos aprender com essa fase da vida de Salomão? Mesmo o homem mais sábio da terra não estava imune ao orgulho, à tentação e à distração. Em nossas próprias vidas, é fácil nos afastarmos de nossos valores ao perseguirmos metas ou sucessos passageiros. Pequenas concessões podem se transformar em grandes problemas, e confiar demais em nossas próprias forças pode nos levar ao fracasso. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre nos oferece uma chance de voltar. Quando reconhecemos nossos erros, podemos pedir perdão e realinhar nosso coração com Ele. Assim como Salomão, podemos encontrar esperança e propósito ao refletirmos sobre nossas vidas e retornarmos à fonte de toda sabedoria e força. O reinado de Salomão estava chegando ao fim, e as sementes da divisão já haviam sido plantadas. Mas, até o último momento, sua história nos lembra de que Deus não desiste de seus filhos, mesmo quando eles se desviam. Quando Salomão chegou ao final de sua vida, o peso de suas escolhas o acompanhava. Ele, que uma vez fora aclamado como o rei mais sábio da terra, agora era um homem marcado pelo arrependimento. Mas mesmo em seus últimos momentos, Salomão tinha algo inestimável a compartilhar, uma lição que ecoaria por gerações. O reinado de Salomão durou 40 anos, um período que começou com glória e prosperidade. Ele construiu o templo do Senhor, uniu nações por meio de alianças, acumulou riquezas incalculáveis e escreveu obras que inspiraram milhões. No entanto, seu coração dividido entre Deus e os prazeres terrenos o levou a uma queda que não apenas afetou sua vida, mas também o futuro de Israel. Em seus últimos dias, Salomão se voltou para a única coisa que ele sabia ser eterna: Deus. Foi nesse contexto que ele escreveu as palavras que ainda ressoam em nossos corações hoje. No livro de Eclesiastes, Salomão não mediu palavras ao refletir sobre sua vida. Ele disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele havia experimentado tudo o que o mundo tinha a oferecer: riquezas, poder, prazer, e descobriu que nada disso era suficiente para preencher o vazio que apenas Deus pode suprir. Com uma sinceridade desarmante, Salomão admitiu que a busca pelo significado fora de Deus é fútil. Ele concluiu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, no final, o que importa não é o que acumulamos, mas a nossa fidelidade a Deus e o impacto que deixamos na vida dos outros. Após a morte de Salomão, o reino que ele governou com tanta sabedoria foi dividido, exatamente como Deus havia profetizado. Roboão, seu filho, assumiu o trono, mas sua inabilidade em liderar o povo resultou na separação de Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. A unidade que Salomão havia construído se desfez, mostrando que nem toda grandeza terrena é permanente. Mas o legado de Salomão não termina em divisão. Suas palavras, escritas com dor e arrependimento, ainda inspiram pessoas a viverem com propósito. Sua história é um lembrete de que, mesmo quando falhamos, Deus pode usar nossas experiências para ensinar e abençoar outros. Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas em saber o que fazer, mas em aplicar esse conhecimento para glorificar a Deus. Agora, eu quero que você pare um momento e reflita sobre sua própria vida. Quantas vezes buscamos coisas que parecem importantes, trabalho, sucesso, relacionamentos, mas deixamos Deus de lado? Assim como Salomão aprendeu, nada disso pode nos dar verdadeira paz. A verdadeira satisfação está em viver para algo maior que nós mesmos, em buscar a Deus em cada decisão e em cada passo. E falando em passos, você está disposto a dar o próximo passo na sua jornada de fé? Se esta história tocou o seu coração, eu te convido a não apenas assistir, mas compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Talvez você seja o instrumento que Deus usará para transformar a vida de outra pessoa. Salomão começou sua história como o rei mais sábio e terminou como um homem cheio de arrependimento, mas também de compreensão. Sua vida é um convite para todos nós a vivermos com sabedoria, com fé e com propósito. E lembre-se,
Assim como Deus nunca desistiu de Salomão, Ele nunca desistirá de você. Se você quer conhecer mais histórias bíblicas tão profundas quanto essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós para continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e com a sabedoria da Palavra.